Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Você já imaginou como é o dia a dia de uma pessoa Product Manager em plena era da inteligência artificial? Entre decisões cada vez mais guiadas por dados, processos acelerados e produtos que aprendem sozinhos, o papel do PM nunca foi tão desafiador nem tão estratégico. Hoje a nossa conversa vai explorar esse novo cenário, desde o impacto da IA no Discovery e no Delivery, até como decidir quando e onde faz sentido aplicar IA dentro das jornadas de produto, porque nem tudo precisa ser conversacional e muito menos cabe no orçamento. E para trocar essa ideia com a gente, eu convidei um profissional que vive isso de perto, liderando produtos e times nesse contexto em constante transformação. Salve, salve, Sérgio de Souza. Fala galera, tudo bem? Fala Luan. Primeiramente, obrigado pelo convite aqui. É um prazer aqui estar com vocês aqui no Papo de UX, né? Que só veio, né? Eu sou um ouvinte assíduo aí do canal e, cara, prazer inenarrável estar aqui com vocês. Pô, prazer é meu, Serginho, obrigado. Eu chamo o Sérgio de Serginho, assim, porque a gente já se conhece pessoalmente também, é de forma carinhosa aqui. E quero deixar os recados aí pra galera, né? Deixa o seu like, ativa as notificações, pega o link desse episódio, compartilhe com mais pessoas, porque isso ajuda a impulsionar cada vez mais todos esses conteúdos que a gente cria por aqui. E o like é de graça, então não custa nada você deixar o seu like aí, mas se você quiser ajudar também de forma monetária, tem a nossa chave de e-mail, que é o pix@papodeux.com.br e você pode contribuir com qualquer valor. E na descrição deste episódio também tem o nosso e-book sobre as 10 heurísticas de Nielsen, que tá muito legal esse e-book também, e você pode clicar aí e adquirir. E Serginho, fala pra gente aí como que você começou a sua carreira em produto, né? Nos bastidores aqui você já passou por outras grandes empresas também, tava falando aqui pra mim, eu acho isso muito legal e eu queria ouvir um pouquinho da sua história e eu acredito que a galera também queira ouvir isso, né? Como é que você chegou a agora liderar produtos, né? E tudo mais, e agora nessa era de IA, né? Então, cara, fala um pouquinho aí pra gente, como você começou sua jornada profissional? Fala um pouquinho, né? Vou fazer 45 anos, né? E também, juntamente com os 45 anos, eu vou fazer aí na verdade, já tenho mais de 30 anos que eu brinco, né? Que eu falo que eu sou um CLT, né? Que eu sou o proletariado, né? Então, comecei em 94, né? Onde como todo garoto daquela época, dos anos 90 ali até os anos 2000, começou sendo aquele office boy, né? Hoje em dia não existe mais essa profissão, mas trabalhei muito tempo, mais ou menos uns 3, 4 anos como office boy. E, cara, eu sempre fui uma pessoa muito focada ali, eu sempre fui uma pessoa pelega ali no trabalho, né? Então, até brinco, falo muito isso também com a galera hoje em dia. Quando eu era office boy naquela época, a grande maioria dos office boys faziam os bancos, fazia ali tudo que tinha que fazer, depois ia lá pro fliperama, né? Jogar ou andar, ficar no shopping fazendo hora. E eu sempre fui um cara mais, né, pelego. Eu terminava o banco e eu ia para o escritório tentar procurar alguma coisa para fazer. Isso me ajudou, cara. Tipo, em toda a minha vida, assim, essa proatividade me ajudou muito, assim, a crescer profissionalmente, né? Então, nada contra quem ficava jogando fliperama ou ficava no shopping fazendo hora, mas eu fazia o banco rápido e depois eu ia para o escritório procurar muita coisa para fazer, né? Procurar o que eu podia fazer. E aí, entre essas indas e vindas, foi quando eu comecei ali a trabalhar, a fazer um trabalho junto com um time de contabilidade na época, né, de escriturar livro fiscal, cara, né, pegava os livros fiscais lá e tinha o livro, pegava as notas e tinha que ficar escriturando. Eu fiz muito tempo isso, então comecei a me dividir entre fazer banco e depois fazer esse trabalho. E aí depois, eu tive um grande amor que lá isso a gente está falando quando eu entrei em 95, lá para 96, 97, eu já fiquei muito tempo fazendo esse trabalho. Aí eu conheci o CPD da empresa, né? Onde ficavam ali as máquinas, né? As pessoas ali que trabalhavam com tecnologia. Foi ali que 97, hein, cara? Acho que faz pouco tempo ali, né? Foi onde eu olhava aquilo tudo, foi meu grande amor ali. E aí eu saí da área de contabilidade, aí eu até pedi, falei, poxa, eu queria trabalhar aqui, fazendo esse trabalho part-time, né? Metade na rua e metade aqui, para entender, achei muito legal. E aí foi quando realmente eu ingressei na área, né? Porque aí eu entrei, fiquei fazendo esse trabalho part-time, e aí eu ficava emitindo nota fiscal, fazendo orçamento, usando planilha Excel. Naquela época já tinha o Excel, o Word, né?
E aí comecei a fazer esse trabalho. E aí foi quando eu deixei de ser office boy, eu fui efetivado para realmente, eu era auxiliar de CPD. Então, cara, aí eu fazia de tudo naquela época, né? Aí comecei a formatar computador. O que é CPD, ô Serginho, assim? Porque eu sinceramente, eu não sei, assim. Pô, com 7 anos, com 97 eu tinha 7 anos. Só que assim, nem parece que você tem a idade que você falou, cara. Que incrível. Fazer 45, né? Engraçado. O CPD, antigamente, era Centro de Processamento de Dados, né? Então, ali era uma área onde era tudo centralizado. Então, toda a parte de infraestrutura, tecnologia, parte de sistema, ERP, né? Que era muito, já estava tendo aquela difusão lá do ERP no mercado, né? Então, ali é onde ficava tudo centralizado. Então, por exemplo, olha, chegou uma máquina nova e precisa preparar essa máquina para o funcionário utilizar, ia para o CPD. Ah, deu algum problema na máquina, CPD. Precisava implementar um software novo nos equipamentos, CPD. Antivírus, era tudo CPD. Então, comecei a trabalhar lá por muito tempo, aí fiquei mais ou menos uns 5 anos nessa empresa. E aí foi quando eu terminei, né? Aí eu terminei meu segundo grau e comecei a fazer curso técnico na área de informática, no antigo Colégio São José. E aí de lá para cá eu comecei, né? Fui mudando de área, né? Depois de sair dessa empresa, fui para uma consultoria, né? Na verdade, uma consultoria, eles tinham um software ERP para a área logística. E aí, como eu estudava, né? Eu fazia o curso técnico, né? E aí eu comecei a estagiar. E aí eu comecei. E eu sempre fui um cara voltado para negócios, né? Eu já tive aquele meu pezinho em tecnologia, até brinco sempre quando eu falo com a galera que eu programei, cheguei a começar a programar em Clipper, a galera desacredita, né, que aquela linguagem, né, bem antiga, era tela azul, tela preta, tudo, mas eu entendi que a parte de negócio era realmente onde eu gostava, de conversar com as áreas, entender o problema daquelas áreas e trazer uma solução de software, né, então qual software ali que, naquela época, né, onde não tinha muito área de produtos, né? A gente não falava de construir produtos naquela época, mas a gente tinha soluções prontas, ou a gente tinha que, às vezes, desenvolver soluções para realmente atender aquela necessidade. E foi daí que eu vim, né? Então, assim, eu até tenho muito orgulho de falar, né? Já passei por muitas empresas, assim, hoje eu estou no Itaú, sou Product Manager no Itaú, mas, assim, eu sempre falo, o Itaú é só mais uma empresa grande onde eu trabalhei. Então, trabalhei em muitas empresas grandes, como o TOTOS, trabalhei por quase 5 anos, a Lynx Sistemas, que é uma empresa que ela é líder no market share hoje no Brasil em software por varejo, que a TOTOS recentemente comprou. Antes a Stone tinha comprado, depois a TOTOS comprou, né? Trabalhei também no Sistema Unimed, acho que você deve conhecer um pouco, né? Sistema Unimed, a gente estava falando sobre isso semana passada. Trabalhei por um tempo também no Sistema Unimed na área de tecnologia da Unimed. Trabalhei na Cielo, né? Então, assim, eu já trabalhei em grandes empresas e realmente, aí quando você fala de gerir produtos, foi mais ou menos ali em 2017, quando eu estava na TOTOS, que aí a gente tinha lá um produto interno, que era da linha Proteus do CRM, que eu realmente comecei a entender o que era criar produtos, e a gente já tinha aquela área que era o PO, né, que hoje, né, tem essa famosa discussão, se é PO ou se é PM, né, mas eu comecei como analista de negócios, na verdade, né? Então, eu fui acompanhando toda essa transição, sabe? Analista de negócios, depois PO, depois PM, né? Então, se eu olhar para trás, eu olho hoje, quando a gente fala de gestão de produtos e olho para o passado, cara, a gente fala, cara, como evoluiu, né? Eu até brinco e falo assim, cara, Luan, que muitos PMs hoje em dia que eu vejo, assim, da atualidade, que são mais novos, poderiam ter tido uma experiência no passado que eu acho que a mentalidade deles seriam até bem diferentes, assim. Eu acho que a gente pegou um mato, assim, muito legal para a gente, o mato alto, assim, que eu acho que hoje faz todo sentido, sabe? Cara, que legal. Eu também comento isso a respeito do design, sabe? Pessoas que começam hoje dentro do design, que já começam às vezes direto no digital. Eu acredito que seria fundamental
passar pelo gráfico também. Não que é uma evolução, porque o gráfico ainda tá aí, não morreu, como às vezes algumas pessoas comentam, mas às vezes falta o fundamento, falta a base do design mesmo. O que é uma teoria das cores, estudo de tipografia, de grid, onde pro gráfico você tem que ter isso mais latente, sabe? Porque você tem que fazer uma impressão, você tem que saber onde tem a sangria da impressão, de como funciona a impressão de fato ali, as cores CMYK, diferença de CMYK e RGB, sabe? Esses detalhes que parece, pô, mas precisa disso? Cara, mas quando você vai no dia a dia, você vai aplicar isso ajuda você a entender o que está sendo feito. Então, esses conceitos ali são importantes. Eu acho que é como você comentou, né? E aí até perguntando, nessas grandes empresas que você passou até começar, igual você falou ali, como PO, analista, tal, de negócio, a sua função antes disso era também meio que entender, então, o que a empresa precisava e qual software fazia sentido. Meio que você já estava fazendo uma gestão de produto sem criar o produto do zero. Muitas vezes você pegava uma solução pronta, mas tinha que entender qual solução de mercado tinha para que se adequasse e resolver o problema do que aquela empresa tinha. Meio que você fazia esse papel, certo? Isso, perfeitamente, assim. Como eu comentei até no início, eu tive um início em tecnologia, em desenvolvimento, cara, mas eu fiquei 2 meses nessa área, vi que não era a minha praia, né? Principalmente antigamente, que os desenvolvedores, eles ficavam naquela salinha fechada, com seu fone, só codando, não conversava com ninguém. Muito diferente do soft skill que hoje um engenheiro precisa ter, cara. Hoje, o engenheiro, ele precisa saber apresentar ali o que ele fez, né? Ele participa de reuniões. Cara, antigamente não era isso. Então, quando eu entrei ali para a área de tecnologia, fiquei, cara, pouco tempo e vi que, eu tinha que desenvolver ali o que estava no meu escopo para desenvolver, na minha documentação, não conversava com ninguém. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gosto de conversar com as pessoas, de entender o real problema, né? Então, realmente, em 2 meses eu já percebi, puta, isso aqui não era para mim. E foi como você falou, assim, desde o início, lá na época que eu era analista de negócios, você tinha que, beleza, né? Então, vou trazer um exemplo quando eu era na TOTUS, né? Eu entrei na TOTUS como analista de implantação, para você ter uma ideia, na época. Então, o que era o analista de implantação, né? Financeiro e contábil. Ele tinha um produto de prateleira, que era o produto da TOTS, linha DataSul na época, e você tinha que ir lá no cliente, entender o negócio dele, você tinha lá uma série de perguntas que você tinha que fazer para o cliente, como ele fazia o processo financeiro, como ele fazia o processo contábil, e aí você trazia todo esse material que você colhia ali nas entrevistas e realmente fazia um desenho para saber ali se aquela solução que a gente tinha realmente vendido para o cliente se fazia sentido para o negócio. Então, a gente modelava isso e depois a gente voltava para o cliente, fazer uma apresentação de todo o fluxo dele, todo o processo dele, olhando numa visão lá do RP. Claro que também tinham diversas situações que a gente precisava customizar, porque às vezes o produto de prateleira não atendia o cliente na sua totalidade. E aí a gente precisava fazer as customizações. Então, a gente fazia muito isso, ia conversar com o cliente, apresentava, e aí tinha que ter essa interação com o time de desenvolvimento, porque como o produto era de prateleira, mas tinha customizações para fazer, então a gente fazia muito esse trabalho. Naquela época não tinha IA, análise de dados, principalmente, cara, era muito difícil você ter dados. Às vezes o cliente, por exemplo, não tinha dados estruturados. Então, por exemplo, quantas notas você emite por mês? Ele falava, não sei, eu acho que... Aí ele abriu o Excel para ver ali se ele tinha alguma informação, né? Então, assim, por isso que eu falo que hoje, assim, quem viveu esse passado e vive hoje o presente, cara, dá muito valor ao dado que a gente tem. Hoje, até vejo muitas pessoas assim, cara, às vezes produtar e não usar dados, e isso acontece no dia de hoje ainda. Cara, eu até brinco, a pessoa precisava ter vivido ali na época passada, quando ela precisava do dado e não tinha, para hoje ela dá valor ao dado, né? Perfeito, Serginho. E você comentou aí também sobre... tá falando aí, né, dos dados, da inteligência artificial, passou por todas essas grandes empresas, viu essa transformação, tá vivendo isso agora também, essa nova transformação, que é essa era da IA. Para você, como que você descreveria o papel de uma pessoa PM hoje, assim, vivendo essa era de que os dados estão mais fáceis, não que
toda empresa tem, mas a gente sabe que pô, tá mais fácil do que há 10 anos atrás. Agora que tem a IA que acelera muitas coisas. Cara, a gente tá em outra era, né? Tá melhor, né? Assim como vai ser melhor daqui 10 anos futuro, vai ser melhor do que a gente tá comentando hoje aqui nesse episódio. Mas como você descreveria hoje, assim, o papel de uma pessoa PM, sabe? Como que você descreveria? Até pra quem tá ouvindo a gente, talvez designers que estão ouvindo a gente, falam, pô, acho que eu tô me identificando mais pra ir pro lado de PM do que designer, né? Do que virar designer. Como que você fala, explica isso, que é uma pessoa PM hoje? Cara, perfeito. Eu acho assim, né? Eu vou falar um pouco de soft skill, cara. Eu acredito que a principal soft skill aqui que eu acredito que um PM precisa ter hoje é adaptabilidade às mudanças. Porque, cara, hoje a gente está falando aqui, a gente tem N inteligências artificiais. Amanhã a gente vai falar de um outro assunto. E a gente tem que se adaptar. Todo dia tem uma IA nova, tem um recurso novo, tem algo novo para você explorar. E a gente tem que ter essa adaptabilidade para as mudanças, mas, cara, a gente não pode se desesperar. Eu até falo muito isso, né? Porque como eu também tenho o canal, assim como você, a gente conversa com muitas pessoas. E aí a gente tem muita galera também que vê a nossa trajetória, vê o nosso trabalho e pede muitas dicas, né? Porque eles não sabem realmente, sabe, Luan? Cara, por exemplo, eu tenho pessoas que estão em transição de carreira e querem migrar para a área de produtos, mas né, são tantas informações, cara, que ele nem sabe por onde ele começa. Ah, mas eu estudo o quê? Eu estudo Lovable, eu estudo o quê? Eu vou para técnicas de discovery, o que eu faço? Eu falei, cara, primeiro, né, calma, você respira fundo, tal, você tem que começar ali, tem que começar do começo, assim, né, porque senão a gente fica tão habituado a querer usar tudo e a gente acaba não conseguindo usar nada. Então eu sempre falo, em primeiro lugar, ele tem que ter adaptabilidade para as mudanças, eu acho que isso é inerente, cara, de IA. Tá? Aí tá aí, como eu comentei, né? Muda toda hora, cada dia, como eu comentei, é algo novo, mas acho que você tem que ter essa adaptabilidade, né? Principalmente com o IA. E eu sempre falo que, e aí quando a gente fala do cenário, até mesmo do papel do PM, eu acho que ele tem que entender, assim, saber dividir as coisas, né? Já vi casos também de PMs que acham que tudo ele vai resolver com o IA, e não é por aí. Por exemplo, gestão de conflitos. Cara, como é que você resolve uma gestão de conflitos usando IA? Você não usa isso, né? Então, acho que você tem que entender, saber dividir os papéis, né? Até onde você tem que você pode usar o IA no seu dia a dia e até onde você não pode usar o IA no dia a dia. Porque hoje eu vejo também que a galera usa IA para tudo, cara. Tipo, é uma tela ali com Copilot ou com StackSpot ou com qualquer outro recurso de IA, e outro aqui fazendo as atividades. Não consegue pensar, raciocinar, ter um raciocínio lógico sem utilizar IA. Então, eu acho que você tem que saber poderar para onde você vai. Muitas coisas, cara, eu uso IA para muitas coisas. E não só para o básico, né? Porque tem gente também que acha que IA é só para você escrever história, né? Mas não, você tem que, como eu disse, você tem que saber dividir, dosar em que momento que você vai usar a IA ao seu favor, né? E você vê que por conta da IA como um todo, mudou muito a rotina da pessoa PM, assim, mas muito de você falar, cara, era de um jeito, agora é outra coisa. Tipo, quem tá começando agora é outra coisa. Não sabe o que era há 3 anos atrás, lá em 2022, vai. Vamos colocar, em 2022 era um rolê, hoje 2025, 26, 27 é outra pegada, tipo... Cara, mudou demais, mudou demais. Eu vou falar até assim, vou trazer um exemplo aqui até mais tangível para falar de uso de dados. Por exemplo, a gente estava tentando entender ali, numa jornada que a gente estava trabalhando lá no banco, sobre o comportamento do cliente ali, até quando a gente fala de contact rate, né? O que é o contact rate, para quem não sabe? É quando o cliente entra em contato conosco através das nossas centrais de atendimento. E aí, cara, aí se você for olhar para o passado, né? Se eu fosse fazer um trabalho de entender ali por que o cliente está entrando em contato com a gente, como teria que fazer isso há alguns anos atrás? Eu teria que, primeiro, passar ali alguns dias com a central de atendimento, ouvindo ligações. Não que que eu não faça isso hoje em dia, eu faço. Mas o que eu faria em uma outra situação? Eu ficaria lá 1, 2, 3, uma semana na central de atendimento, ouvindo as ligações, tirando insights, conversando com os atendentes, ouvindo os clientes, entendendo por que o cliente está entrando em contato com a gente.
Isso era um trabalho. Além de pegar, analisar ali, por exemplo, o relatório de todos os atendimentos, eu tinha que entender ali, analisar dado a dado ali, por que o cliente estava entrando em contato. Hoje, como eu faço isso? Eu pego a minha base de transcrição, né? Porque todo atendimento que a gente tem hoje, por voz, a gente tem a transcrição desse atendimento, ou seja, um texto ali que, conforme o atendente ali vai conversando com o cliente, ele passa ali, ele vai lá transcrevendo toda a jornada ali, todo o atendimento. Então, o que eu faço? Eu pego toda essa base de transcrição, eu seleciono o período onde eu quero e peço para a IA fazer o seguinte, eu quero que você analise essas transcrições e tragam os principais motivos que o cliente está entrando em contato com a gente. E, além do mais, eu pego essa informação e peço para ele também analisar quais são os clientes que mais ligam, né? Identificar também o motivo e sugerir aqui alguns clientes, os 10 principais clientes, para eu ouvir a ligação. Então, assim, é muito diferente. Isso eu faço em 10, 15 minutos. Gero a base, eu já tenho essa base em Mesh, né, que é uma base que a gente tem, gero isso, peço para ele analisar, ele já me traz os clientes, eu vou lá e aí com certeza eu sou mais assertivo. Eu vou naqueles clientes que realmente têm uma dor, estão ligando sempre, e vou ouvir essas ligações para realmente validar o que a IA está me trazendo. Então, assim, cara, é muito diferente, né, de como eu fazia antes e como eu fazia agora, como eu faço agora. Então, por isso que a gente começa a dar muito valor nisso, né, que é o que a gente falou no início também. Às vezes, as pessoas que não passaram para aquele mato alto de ter que analisar dado na mão ali, ficar 1, 2, 3 semanas com uma central de atendimento, ela às vezes acaba não dando valor, mas a gente ali acaba dando muito valor. Isso aqui é um exemplo que eu dou que como a gente acelera muito o nosso trabalho no dia a dia, né? Muito bom esse exemplo prático que você trouxe aí, Serginho. E eu fiquei até pensando aqui também sobre, você falou aí de adaptabilidade, que outras habilidades aí relacionado com a parte de lidar com a IA no dia a dia, como além desse exemplo que você trouxe e da adaptabilidade, que outras habilidades, assim, tipo, será que a pessoa PM também tem que entender tecnicamente de IA, assim, de saber, tipo, cara, tem que saber fazer uma IA ou esse nível só de prompt é o suficiente para eu trabalhar no dia a dia, sabe? Como que você entende e lida com isso, sabe? Cara, aí é uma opinião, Sérgio, né? Eu já entrei em alguns debates no bom sentido sobre isso, em grupos de WhatsApp, até mesmo ali em outros grupos, Instagram, LinkedIn. Na minha opinião, tá? Aí, quando eu falo de uma visão PM, é algo também que eu tento, que eu direciono muito ali a minha carreira no uso de IA. Que assim, eu acho que a gente tem que ter conceito-chave. Eu acho que eu não preciso ter aquele conhecimento técnico, profundo, algoritmo, não. Eu acredito que não. Eu acho que eu tenho que ter o entendimento de conceitos chaves ali de machine learning, de dados, algoritmo, conceito, né? Não é você entrar ali na parte técnica. E também os principais tipos de IA que hoje a gente tem. Eu acho que são visões que a gente precisa ter de um nível conceitual. Eu até brinco, da mesma forma que quando você vai construir um produto, você precisa conhecer o seu cliente e conhecer a persona ali que você vai criar esse produto. Eu acho que para a inteligência artificial é a mesma coisa. Então, você tem que conhecer os tipos de IA, para você saber em que momento você pode usar esse tipo de IA, em que momento você pode usar IA para te ajudar a ter um direcionamento estratégico, você também priorizar aí também algumas funcionalidades que você possa ter assim no seu produto, né? E também muita colaboração com um time de engenharia e ciência de dados. Eu acho que é isso. Você tem que ter conceitos, né, saber essas camadas, né, como eu comentei, de algoritmo, machine learning, de dados, para você conseguir aplicar isso no dia a dia. Conhecer tecnicamente, eu acho que a gente deixa ali para os engenheiros, os caras que realmente gostam de escovar bit, que aí a gente consegue aprender com esses caras também. Eu acho que se a gente tem o conceito, eu acho que a gente até consegue ter uma conversa de nível intelectual com esses caras, para a gente também aprender ali no dia a dia. É a mesma coisa, Lu, acho que você já ouve muito falar as discussões que tem, cara, de PM precisa conhecer parte técnica, parte de desenvolvimento, parte de engenharia, é a mesma coisa que eu falo, eu acho que não precisa conhecer no bit, no byte, mas ele precisa saber o que é uma API,
entendeu? Ele precisa saber o que que é um tipo de transação síncrona, assíncrona. Então, assim, são conceitos, entendeu? Porque aí vai ajudar ele a ter um pouquinho mais de desenvolvimento ali do seu produto e até mesmo num nível de conversa com os times mais técnicos, né? É, a parte da colaboração. A galera sempre pergunta assim, designer precisa codar? Olha, precisar é uma palavra muito forte, mas se a pessoa puder investir tempo e aprender, não que ela vai codar no dia a dia como uma designer, mas ela sabendo, como você falou, assim, esses conceitos, né? Do lance da API, diferença de front-end, back-end, o que é um banco de dados, como que funciona, o que é um banco de dados NoSQL, SQL, e assim, tipo, você vai entendendo esses conceitos, facilita a comunicação e a troca e a colaboração ali com o time para que vocês possam desenvolver as melhores soluções de fato, pensando nos clientes, sabe? Então, acho que isso que é importante. E da IA, como você bem trouxe, eu também penso sobre isso, da gente entender os conceitos, sabe? Eu sou curioso ainda e tenho vontade ainda de aprender um pouco de Python, alguma coisa assim, quem sabe um dia, para dar uma brincada. Mas por uma questão de eu querer mesmo, sabe? Eu já fui uma pessoa que desenvolvedora, né? Já desenvolvi muitas coisas em PHP, WordPress, já fiz muita coisa em front-end, né? Na época do XHTML, depois HTML. Cara, já tive título de webmaster, assim, pra você ter ideias, que era o designer que fazia tudo, assim. Mas porque eu gostava e precisava de aprender tudo, e eu vi que também, cara, não me vejo programando o dia inteiro, né? Não é muito o meu perfil. Até acho legal, mas não é o meu perfil de ficar ali fazendo código o dia todo. Talvez hoje mudou, como hoje mudou muito, né? Porque naquela época, igual você falou, né? Também, tipo, você botava o fone e fazia teu trampo ali e já era. E por eu gostar de comunicação e falar, como vocês que acompanham o papo aqui sabem, não me adaptei muito e acabei só focando 100% na parte de design mesmo. Mas é importante, né? Conhecer esses conceitos aí cada vez mais a fundo. E o impacto que você já deu o exemplo ali que você falou sobre a questão de quando você está fazendo um discover ali, né, entendimento sobre o problema de fato, e como você vê isso na equipe como um todo, né, além de você como PM, como você entende ali talvez as pessoas PAs, desenvolvedores, desde essa parte do discover até o delivery ali, utilizando da IA nas soluções ali, nos produtos, sabe? Como que você vê esse impacto, sabe? Ou você vê que ainda tá muito na camada da liderança de produto? Como que você tá vendo isso no dia a dia, sabe? Como um líder de produto que você atua nesse momento? Boa, cara, eu vejo muito com bons olhos, né? Eu vou trazer muito hoje do exemplo do banco, né? Acho que o banco ele tem um viés muito forte, um incentivo muito forte para o uso de IA, né? E eu gosto que, assim, quando eu falo que é incentivo, é porque ele te dá ferramentas para você conseguir utilizar, né? Seja um Copilot da vida, seja um StackSpot AI, então tem muito acelerador ali. Então, por exemplo, como eu comentei, então assim, como eu comentei essa questão de analisar os dados ali e tomar as melhores decisões. Por exemplo, hoje isso não acontece muito na minha equipe. Mas eu já vejo, por exemplo, não até saindo um pouquinho da esfera do banco, né? Mas, por exemplo, hoje, se você quiser criar um MVP de um produto, você não precisa de um engenheiro para fazer. Você abre o Lovable lá hoje, você, junto com o designer, você cria um modelo lá e você consegue testar, fazer um teste AB ali, entendeu? Então, eu acho que hoje tá muito, não digo que está fácil, né? Porque nada é muito fácil, mas eu acho que hoje ele ajuda muito, cara. Hoje, assim, eu acho muito difícil hoje ter pessoas de produtos ou até mesmo engenheiros que não têm nada, não usa IA para nada. Eu até brinco e falo assim, cara, até eu fiz um post no meu LinkedIn esses dias, perguntando para a galera, e teve muitos insights ali, que eu tirei muitos insights disso, perguntando que os PMs estão usando de IA no dia a dia. Eu até brinquei e falei assim, cara, não vale falar que usa para criar histórias de usuário, porque o PM que fala que usa IA para criar história de usuário está realmente usando muito pouco a IA. E eu vi, cara, várias situações, pessoas que usam IA, agentes de IA, para definir roadmap de produto, capacity, roadmap versus capacity, muita coisa legal, mas muita coisa legal mesmo, que assim, que eu até olhei e falei, caramba, né? Esse eu achei bem legal, né? Teve uma menina, até chamei ela para bater um papo, para realmente fazer um bench, que ela
tem um agente de IA que ela tem todo um roadmap de produto e ela também ele já faz o cálculo ali do capacity de quantas pessoas ela precisa no time para desenvolver aquele produto ali dentro de um ciclo de vida ali de 6 meses que ela colocou. Cara, eu achei isso muito sensacional. E aí, como eu comentei, né? Vai muito além do exemplo simples que eu dei aqui, de você pedir para o Copilot ou até mesmo o Stackspot analisar uns dados e te trazer insights. Então, ela está usando ali, acelerando para fazer muitas outras coisas. Por exemplo, cenários de teste, critérios de aceite. Por exemplo, eu vou até trazer uma outra situação que eu usei IA para também me ajudar na criação de um PRD. Né? O que é um PRD? O PRD é um documento de requisito de produto, onde nós tínhamos ali, participamos ali de umas 4 sessões de discovery, onde todas essas sessões foram gravadas e as transcrições ali foram geradas. Eu pedi realmente para a IA pegar todo o contexto dessa reunião, dessas 4 sessões que a gente teve de discovery e criar ali um PRD, né? E aí eu escrevi ali o que era esperado, né? Eu expliquei ali o que era um PRD, os conceitos de PRD. Cara, ela gerou ali um documento ali que eu precisei mexer 5% ali na estrutura do documento. Então, ela gerou um documento pronto, com tudo que foi conversado nessas discoveries, com escopo do projeto, do produto, qual ponteiro ele mexia, qual OKR, quais são os principais requisitos funcionais e não funcionais, entendeu? Cara, você entende? E aí, se eu voltar um pouco no passado, eu tinha que pegar todas essas reuniões, ouvir novamente ou pegar algumas anotações e montar esse documento. Imagina o tempo que eu perco com isso. Inclusive, você consegue hoje pegar esse documento e gerar as histórias de usuário e as features, né, que são os grandes épicos ali, com base nessas informações, né? Então, você vê como hoje... E aí você usa muito, aí você fala, tá bom, então para que serve o PM? Cara, ele vai fazer... ele tira esse trabalho mais funcional, operacional, e aí ele começa a olhar mais uma visão estratégica do produto, né? Olhar mais, estar mais perto dos stakeholders, estar mais perto do cliente, ouvindo o cliente e deixando todo esse trabalho mais manual para a IA resolver, né? Cara, é muito louco, né? Porque não que sobra o tempo, né? Mas você consegue distribuir melhor, alocar melhor o seu tempo, como você falou, para essas partes estratégicas que antes porque essas coisas operacionais a gente automatiza com a própria IA. E isso é fantástico, assim, né? Eu até estava discutindo esses dias com um amigo meu, a gente comentou inclusive no Drops de IA, que é o outro programa que eu faço aqui no Papo de UX, sobre essa questão. A IA veio para que a gente tenha mais tempo. Será que a gente realmente está aproveitando esse mais tempo que a IA pode estar nos dando também? Ou a gente, tá tendo mais tempo, aí tem mais trabalho e no final a gente tá ficando mais cansado? Eu sempre gosto também de refletir sobre isso. Cara, se a IA vem para, ao mesmo tempo, acelerar, quer dizer que a gente vai entregar coisas mais rápido, vai sobrar tempo. Se vai sobrar tempo, vamos aproveitar melhor. E aproveitar melhor também não é pôr mais tarefa, porque se a gente fica colocando mais tarefa, a hora que vê, a gente tá tendo menos tempo. E que é o lance que também tem falado muito sobre prioridades, né? E você acredita que hoje, Serginho, por conta da IA, os ciclos de produto, você comentou aí sobre um ciclo de 6 meses e tal. Você acha que hoje tá mais curto esses ciclos, assim, por conta disso ou não? Na verdade, o ciclo tá do mesmo tamanho, pode ser, inclusive, usar o mesmo tamanho que se usava antes, só que sendo mais eficiente. Não tá encurtando, ou na verdade estão encurtando também, sabe? Como que você vê hoje em dia isso? Cara, a minha opinião também, há controvérsias, né? Tem pessoas que não concordam, mas eu acho que acelera demais. Acelera muito. Como eu comentei, se você, hoje, como eu comentei até falando do Lovable, que você consegue utilizar ali, você consegue criar um produto digital ali com Lovable, com IA, então você consegue testar. Então, por exemplo, em uma semana, 15 dias, você consegue criar um produto, né? Um produto entre aspas, testar com o seu cliente e realmente validar uma ideia. Se você olhar para 2, 3 anos atrás, cara, você tinha que construir um famoso MVP, tinha todo o discovery, tinha o delivery, você tinha que realmente ter um time de desenvolvimento ali. Claro que hoje tem, né? Vai depender muito do escopo, mas você consegue experimentar mais rápido e você pode errar mais rápido e aprender mais rápido. Então, eu falo, acelera demais.
Acelera demais. Claro, tem vários outros contextos, né? Tem contexto que é mais difícil você utilizar, mas hoje eu até faço muita analogia com o passado, né? Por quê? Hoje em dia, a gente está aqui sentado trocando uma ideia, né? Se eu quiser pedir uma cerveja, conversando com você, a gente está se falando, eu peço uma cerveja que chega aqui em casa. Se eu quiser pedir um lanche, a mesma coisa, e só em minutos. Se eu quiser, por exemplo, estar aqui com você e, sei lá, assistir alguma coisa ao mesmo tempo, ligo ali no Netflix, ali no Amazon, e eu consigo assistir, né? Então, assim, o mundo hoje está imediatista, né? E, sim, dia após dia, a gente vai precisar entregar os nossos produtos com muito mais agilidade e muito mais rapidez. É por isso que eu acho que a IA veio muito para ajudar e eu acho que ela já acelera e a tendência é acelerar muito mais. Por isso, porque você consegue construir mais rápido, testar e errar mais rápido e voltar e corrigir a rota. Então, eu acho que sim. Hoje você acelera muito, né? Como comentei, tem algumas particularidades, a gente nem tudo são flores, mas eu acho que acelera demais, né? E aí, talvez, nessa questão de nem tudo ser flores, a questão da ansiedade, que as pessoas já andam muito ansiosas, e aí isso pode gerar mais ansiedade do que já vem gerado. Você reflete sobre isso também, principalmente porque, cara, você é uma pessoa que tá num papel hoje de liderança de produto. Tipo, na hora de se criar as coisas, você às vezes reflete sobre isso nas soluções que você pensa em criar ali pros usuários, pras pessoas que vão usar ali essa solução também. Como que você lida com isso ao mesmo tempo também, né? Poxa, fala, eu preciso entregar rápido, preciso entregar algo que gera valor, mas ao mesmo tempo vou gerar mais ansiedade. Eu mesmo tô construindo algo que vai prejudicar pessoas, sabe? Como é que você lida com esses tipos de conflito também? Ou pra você é tranquilo, tal? Como é que é? Não, cara, nunca é tranquilo. Nunca é tranquilo, Luan. Assim, vou até dar um exemplo que aconteceu isso com um amigo meu na semana passada. Eu não vou falar o nome dele e nem a empresa onde ele trabalha. Mas, assim, eu vou dar um exemplo muito e ele falou comigo, cara, mas isso é difícil. As pessoas também acham que é tudo muito, assim... Falei que acelera muito, né? Agora há pouco eu estava falando que acelera e ajuda muito. Mas aí é a parte, Luan, que a IA não vai te ajudar, que realmente é você saber fazer a gestão de conflitos, você também conseguir ali também ter um bom relacionamento com seus stakeholders. Eu vou contar, assim, uma situação bem chata que aconteceu com ele, né? Ele trabalha numa empresa também do setor financeiro e onde aconteceu ali um problema na plataforma lá deles e afetou diversos clientes. Cara, aí simplesmente o líder dele falou assim, cara, então precisamos arrumar isso agora. A gente tem IA, tem tudo para fazer para arrumar isso para amanhã. Mas assim, para ele fazer esse tipo de alteração nessa field, ele envolvia riscos, fraudes, uma série de outras áreas que, cara, ele conseguiria acelerar isso com IA e entregar isso rápido, mas ele precisaria conversar com as outras áreas para entender o quanto que eu precisaria mudar fazer essa mudança afetaria, principalmente riscos, olhando, né, se o cliente ia estar seguro ao navegar ali no app para mudar essa transação, fraudes principalmente, compliance, então ele tinha que, só que o stakeholder dele não tinha esse entendimento que ele tinha que fazer essa análise com outras áreas para poder acelerar. Então, esse que é o problema do imediatismo. O pessoal acha que, beleza, temos IA, então eu consigo desenvolver mais rápido, entregar mais rápido, mas a gente tem outras coisas que a gente tem que pensar, que é principalmente a conversa com outras áreas e entender. Por isso que eu comentei, né? Essas situações que a gente vai acelerar muito rápido e as situações que a gente precisa alinhar com outras áreas, principalmente numa área que a gente vive, que é uma área financeira, que é uma área que tem regulação principalmente, né? Então, assim, é muito complicado e ele ficou muito frustrado porque ele falou, cara, eles acham que é o famoso pastelaria. Ele falou, cara, acho que eu vou fazer uma alteração hoje que já reflete amanhã e eu vou resolver esse problema do cliente, mas eu vou gerar outros problemas com outras áreas e outros clientes. Então, e aí, esse é o ponto que a IA não vai te ajudar, é que você conseguir fazer essa gestão de conflito, saber se realmente alinhar as expectativas, principalmente com os nossos stakeholders, que cada dia que passa estão mais ansiosos que nós, né?
Perfeito. Cada vez mais as soft skills gritando aí sobre as habilidades que as pessoas realmente precisam se dedicar, se debruçar, porque não que parte técnica não é importante, né? A gente tá falando aqui de muita técnica aí de aplicação de IA e tudo isso é técnica, né? É parte de habilidade técnica. Mas essa gestão de conflito, adaptabilidade que você comentou, boa comunicação, resiliência, flexibilidade, cara, são coisas que, assim, você pode ler, é estudado também, né? Que é importante, mas é viver no dia a dia ali, né? Então, tem curso de comunicação, tem curso de todas essas habilidades que é importante você se dedicar. E Serginho, desde que eu comecei o Papo de UX, um dos primeiros episódios, inclusive, do Papo, eu falo sobre soft skill, eu bato na tecla sobre isso há muito tempo, assim, e cada vez mais isso tem ficado claro que são habilidades importantes para as pessoas se dedicarem para isso também, sabe? Porque eu sempre vejo assim, como você falou, sai uma IA nova, eu brinco aqui, sai uma feature nova do Figma, a galera pira, assim, e aí quando vai falar das habilidades comportamentais, a galera, beleza, tá, é comunicação, como se fosse algo simples, e a comunicação é algo tão complexo, assim, no dia a dia, que às vezes as pessoas ignoram e que deveríamos estar falando mais sobre, né? E hoje em dia, por conta até da IA, eu vejo, assim, muitos produtos direcionando para soluções conversacional, sabe? Talvez por conta de ter estourado o ChatGPT, parece todo mundo agora, mano, bota uma tela em branco aí, escreve, tem uma solução, já tá tudo pronto. É um ChatGPT da vida, assim. Como você vê isso, assim, cara? Como você vê o futuro aí dos produtos? Será que tudo vai ser conversacional mesmo? A gente tem que tomar cuidado, porque, né, explode um hype, né? Todo mundo quer ir pra esse hype aí. Não, agora é conversacional e a Jane bota aí, já sai fazendo o produto, tá pronto. Não precisa se preocupar com telinha, não. É uma tela, igual o Google antigamente, né? Antigamente o Google não tinha nem o estou com sorte, né? Eu acho que até tiraram esse botão já. Antigamente tinha estou com sorte, né? Era 2 botãozinhos lá, papo, acabou, buscou, já era. Eu vejo hoje que a galera tá com uma ânsia, assim, também de ir por esse caminho. O que você vê sobre isso, assim? Você como líder de produto, sabe? Tipo, o que você enxerga e lida com isso, sabe? Onde eu insiro o IA, em qual jornada, em qual faz sentido? É conversacional, não é, sabe? Como que você toma esse tipo de decisão? Boa, cara, assim, a minha opinião, né? Eu acho que o futuro ele aponta para uma predominância conversacional, aponta, sabe? Mas eu acho que ele não vai ser, dificilmente, na minha opinião, ele vai ser 100% conversacional, não tem como, tá? Para mim não tem como. Eu acho que é o que eu comentei também, eu falei muito aqui no papo, eu acho que a gente tem que realmente saber dosar até onde a gente consegue usar IA e até onde a gente não consegue, até onde nós não deveríamos usar IA. Cara, eu já vejo às vezes pessoas, porque como eu comentei, a gente conversa muito com as pessoas, né? Tem até um livro que eu comecei a ler que eu achei muito legal, assim, Nunca Almoce Sozinho, que aí é onde você, né, sempre estar com as pessoas, se conectar com as pessoas, acho que faz muito sentido. Mas eu já vejo gente que usa IA até para responder e-mail, quer mais saber de olhar o e-mail, já, sabe, de entender ali. E a mesma analogia, Lua, que eu uso, até da leitura, por exemplo. Eu sou uma pessoa old school. Por quê? Porque eu não gosto de Kindle. Eu, particularmente, não sou fã de Kindle. Eu sei que o Kindle tem um monte de... Você pode ter 10 livros dali, você pode ter... Ele é menor, ele é mais prático, mas eu sou uma pessoa que gosta do livro, gosto de algo tangível. E é engraçado que, por exemplo, se você hoje for no metrô da vida, ou no trem, ou no transporte público, até mesmo na rua, em shopping ali, vamos trazer um exemplo aqui do metrô, por exemplo. Você entra no metrô, num trem, cara, você pode contar nos dedos as pessoas que não estão com o celular na mão. Então, conta quem está com o livro na mão e quem está com o celular na mão. Cara, posso dizer que é 95% de uma pessoa que está com o livro na mão, com um jornal físico, ou algo que não seja um celular. E eu acho que para IA é assim também. Acho que já que virou commodity, tá? Sabe? Tudo a galera quer usar IA. Cara, eu uso IA para muitas coisas, tá? Por exemplo, como eu disse, eu tenho o meu canal também, eu gosto muito de criar automações, então tudo que é repetitivo, eu fico pensando, sabe? Cara, o que eu tenho de repetitivo que eu consigo automatizar? Então, por exemplo, eu faço alguns posts ali no Instagram do canal de forma realmente automatizada, mas eu crio o conteúdo.
Só realmente a publicação que eu automatizo ali e uso os recursos que tem. Então, eu acho que, como a gente vem falando, né, cara, você tem que saber muito dosar, né? Às vezes, por exemplo, a gestão de conflitos, por exemplo, cara, você não tem como você perguntar ali, você até vai perguntar como você resolve a gestão de conflitos, mas eu acho que vai ser muito do feeling. Você tá numa reunião, você tá ali num momento ali que tá quente, como é que você tem que ter a soft skill que a gente vem falando muito forte para isso. Eu já vejo gente, cara, hoje em dia você já deve conhecer também, pessoas que usam IA como psicólogo gratuito. Então eles começam a lá falar com o IA e o IA responde, vai responder com certeza. Então, assim, eu procuro dividir muito bem, né? Hoje eu uso o IA realmente para tarefas repetitivas, coisas que realmente eu não preciso, que são manuais ali e que realmente faça sentido eu automatizar isso. Então, para mim, eu acho que é o fundamental. Tem muita coisa para fazer ainda, né? Mas eu acho que eu tento ter um olhar muito mais estratégico, tá? Olhar muito mais o meu cliente, conversar com o cliente. Eu acho que é algo que a gente sempre está fazendo isso muito lá na área de conversas com o cliente, né? Porque uma coisa é você fazer uma entrevista com o cliente, acho que de entrevista você também sabe muito bem, né? A gente está numa fase muito legal também, que a gente está entrevistando uma série de clientes ali para a gente analisar a jornada, né? Então, cara, é o momento do meu dia que eu deixo o não incomodar no Teams, eu fecho o meu e-mail, eu viro o meu celular, porque realmente eu estou olhando ali para o cliente, estou acompanhando a pesquisa que está sendo feita para realmente entender a dor do cliente. E as outras tarefas, como pegar o histórico ali do que tudo que o cliente falou, pedir e para trazer um resumo, ou realmente entender as principais dores, realmente eu deixo para IA. Então, eu sempre falo, o pessoal tem que saber dividir. Hoje em dia, eu vejo muita gente usar IA para tudo e não sabendo dividir. Então, eu acho que você tem que entender, cara, o que a IA o que você tem de trabalho repetitivo, o que você tem de algo que você está fazendo ali muito manual, que a IA pode te ajudar a resolver, e você usar a IA como seu secretário, seu estagiário, seu assistente ali no dia a dia, né? E a própria IA da Microsoft, né, que chama Copilot ali, né, realmente um copiloto ali para te ajudar no dia a dia e não substituir você. E como você entende o futuro da pessoa PM? Daqui 5 anos, como se a gente fosse fazer uma futurologia aqui depois, daqui 5 anos, galera, vocês peguem esse episódio, ouçam e vejam se o Serginho acertou de como estará o papel da pessoa PM daqui 5 anos? Cara, é uma pergunta bem difícil, cara, bem difícil, porque se você falar que o papel do PM daqui a um ano vai ser não totalmente, mas vai mudar muito daqui a um ano, eu já acredito que vai mudar. Mas assim, eu tenho uma convicção, cara, que é algo que eu trabalho também diariamente, que é o seguinte, vai passar anos, 1, 2, 5, 10 anos, e sempre a soft skill vai predominar. Sempre, sempre soft skill. Eu acho que isso já até eu brinco muito, né, quando eu falei da minha idade ali, do passado, que aquele desenvolvedor, ele ficava fechado ali na salinha, desenvolvendo. Hoje, cara, uma pessoa que realmente, ele é um engenheiro ali, um dev, seja front ou seja back-end, cara, ele precisa, como eu disse no início, né, ele precisa ter a soft skill ali para apresentar o que ele entregou, o que ele fez numa review, perdão. A gente vê até, principalmente no banco, desenvolvedores, engenheiros apresentando demos, né, do que a gente entregou, do que a gente gerou de valor para cliente. A gente vê desenvolvedores fazendo essas apresentações. Então, o escopo mudou totalmente. Então, o que eu vejo, cara, é algo que já vem crescendo muito e vai crescer ainda mais. É a soft skill, cara. É você conseguir fazer gestão de conflitos, você ter essa adaptabilidade para mudança. Hoje você está trabalhando com uma IA, amanhã já muda, você tem que se adaptar. Hoje você está usando o Lovable, aí amanhã já não vai mais usar o Lovable, você vai usar uma outra ferramenta para você fazer os seus protótipos, criar os seus produtos. Hoje você está usando o Figma lá para desenhar também protótipo. Amanhã já não vai ser o Figma, ou o Figma vai ter um tanto de implementações que você vai precisar refazer, ter todo o seu contexto ali da plataforma. Então, eu olho muito, cara, para soft skill. Então, e as pessoas me perguntam muito, principalmente, como a gente estava falando aqui antes também,
por a gente trabalhar aqui numa empresa grande, numa instituição muito grande, as pessoas sempre têm vontade de trabalhar e eles perguntam, cara, quando eu vou participar de um processo, o que você acha melhor eu mostrar? Eu sempre falo, sua soft skill. Cara, ferramental, você aprende a usar IA, você aprende o produto, mas se você não tem uma soft skill necessária, cara, você vai ficar para trás. Então, aquela pessoa que acha que o IA vai se resolver tudo e não aprimora a soft skill, cara, aí realmente ela vai estar não só como PM, mas eu acho que para qualquer área hoje ela vai dar fadada ali ao fracasso ali profissional, né? Porque, como eu disse, a IA, as automações, vai te ajudar nesse processo manual, nesse processo bruto, mas aí você tem que ter essa soft skill para você trabalhar essas outras oportunidades, esses outros temas que vêm, né? Serginho, muito obrigado pelo papo e valeu demais. Acho que foi uma troca super legal. Passou super rápido aqui, né? Quando a conversa é gostosa, passa rapidinho. E como você falou aí que você tem o canal, tudo, cara, divulga aí o canal, onde a galera te encontra, onde o pessoal assiste você, onde o pessoal pode te seguir, quais são as plataformas que você está. Cara, o espaço é seu aí, fique à vontade. Boa. Primeiro te agradecer aqui, papo super bacana. E a gente sempre fala, né? Quando o papo é bom, passa rápido demais, nem vi passar. Como você falou, né? Eu comentei também, tem um canal no YouTube chamado 6byte, né? Esse canal é onde a gente leva profissionais ali da área tech, todas as áreas, CX, designer, infra, segurança, produteiros de plantão. Quando vão produteiros lá, eu já estou em casa, a gente começa a chorar ali. E a gente leva a todos os níveis também, júnior, pleno, sênior, CIO, CEO, a gente realmente não tem vaidade ali com cargos e posições, né? A ideia sempre do canal, a gente colaborar, trazer pessoas que realmente a gente admira. A gente pode, às vezes, né? Eu sempre brinco, né, Lu? Às vezes a gente conhece algumas pessoas, mas a pessoa não te conhece, mas você admira a pessoa pelo que ela faz, pelo que ela é, pelo que ela gera de conteúdo. Então a ideia do canal é sempre isso, levar pessoas que a gente admira, eu e o Daniel, que é o meu sócio lá no canal e co-host, a gente leva pessoas, inclusive você está convidado a bater esse papo com a gente lá também, falar um pouquinho desse universo designer aqui, que eu acho que a galera vai gostar bastante. E no final do dia é isso, é colaboração. Eu acho que é o que a gente está fazendo aqui, o que você faz aqui muito bem, colaborar, levar informações para as pessoas. E eu acho que a gente precisa fazer isso muito mais. Eu acho que a gente já faz isso, mas as pessoas precisam fazer muito isso, né? Então, fica aí o convite, quem quiser acessar o canal, @6byte, o Instagram também, conteúdo altamente colaborativo. Sempre estou falando minhas groselhas lá no LinkedIn também, né? Eu falo muito sobre o que a gente conversa no canal, né? Então, levanto ali alguns pontos que a gente conversa, algumas reflexões, mas é isso, né? Então, acho que sempre olhando a colaboração e querendo sempre compartilhar o máximo que a gente pode, né? Tem um ditado que eu falo sempre, né? Fazer com as pessoas o que nós gostaríamos que fizessem com a gente. Então, eu acho que é o que eu faço, eu acho que você faz também aqui um papel super brilhante aqui para a comunidade, né? E já está aceito o convite para participar lá do seu canal, com certeza. Vai ser uma honra, pô. Você já levou diversas pessoas que eu também admiro bastante, então para mim vai ser muito prazer, de fato, assim, participar lá contigo. E que eu gosto bastante de trocar ideia com você, viu? E agora, cada vez mais a gente estreitando as nossas relações aí. Isso, cara, é muito incrível pra mim, assim. Eu sempre tô fazendo diversas amizades e tem pessoas que a gente leva no coração, assim, de verdade. E você é uma delas. Cara, obrigado demais por ter participado aqui, né? Ter aceito, inclusive, né? A gente tá gravando esse episódio, galera. Já é tarde da noite, assim. Então, cara, o Serginho é uma pessoa que, pô, admiro demais aí. Toda a sua trajetória, agora que eu conheci um pouco mais ainda, sou mais fã. E valeu. Os links aí do canal do Serginho tá tudo na descrição. Você pode clicar, seguir ele aí, LinkedIn e tudo. E deixa o seu like, ativa as notificações, deixa o seu comentário, estenda esse episódio aqui lá no LinkedIn, né? Coloca o que você achou aqui da nossa conversa, da nossa troca. Marca o Serginho lá, né? Sérgio de Souza, marca eu lá, Luan Matheus. Marca também no Instagram, cara, em todas as redes aí, né? Começa a seguir o canal lá do Serginho lá no... como que tá lá? @6ebyte. 6ebyte. 6ebyte aí, ó. Boa aí, ó.
Coloca lá 6EByte no canal do Serginho e assiste lá. De vez em quando, porque você transmite também pelo LinkedIn, né? Quando você transmite, né? Live também. As lives vocês podem assistir pelo próprio LinkedIn no Serginho ali. Ele compartilha, dá pra ver por lá. É legal quando transmite por lá, porque aí às vezes as pessoas nem precisam ir pro YouTube, dá pra assistir por lá também. Mas no YouTube é legal pra galera seguir, ativar as notificações e receber tudo que acontece por lá. É isso, valeu e até o próximo episódio.